Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um BI On Tour. Tobias, já podes. É daqui, Tobias. Muito bem. Como é que o João Tibério está de caneca? Queres falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Um de nós está doente, quem será? Vejam este episódio. Pá, tenho aqui um assunto. Bom, tivemos a jantar antes de começarmos a gravar. E que bem que sou, hein? Hã? Belíssimo jantar. Um belo jantar. Isto aguenta, está confirmado que isto Aguenta. Aguenta. E tu ou Pixies? Porra! E tu, claro. E tu? Ok. Pô. Pixies nem sequer é uma banda, portanto era fácil. João Tibério, Pixies é o One News Hit ou Wonder. Pearl Jam? Faço o Pearl Jam. Não chegaram ontem aqui. Mas também não. Muito bem. Olha, hoje avisei no Instagram que íamos então gravar este episódio. Até vamos já começar por aí, Nuno, porque recebemos aqui muitas mensagens. Três? Algumas. Escolhi aqui umas perguntas e vou fazer. Eles não sabem. E vou fazer aqui de forma aleatória as perguntas. E até podemos começar o episódio já por aí, porque bem, acaba por sim, ser interessante. Baquer, a primeira pergunta é para ti. Ui. Baquer, já prometeste comprar a camisola do Enzo? Pá, eu ainda estou a pensar o que é que vou fazer à camisola do Darwin. Se algum adepto do Liverpool estiver maravilhado com esta pré-época do Darwin e estiver interessada, estou disponível a vender. Não, isto como tudo na vida, o mais giro é o espontâneo e é o que é original e feito pela primeira vez, portanto perde a piada se agora começar só a prometer camisolas por tudo e mais alguma coisa. Tatuagem. Ou uma tatuagem do André Almeida se marcar uns golos numa final europeia. E ao contrário do Darwin, que eu fiquei muito chocado com o que vi inicialmente, o Enzo está a ser ao contrário, não é? O Enzo, para já é assim, um tipo que se chama Enzo, Prometo. a análise Gostavas de chamar fofa, Enzo? Enzo inglês, por acaso acho que ficava bem. Se tiver um filho, acho que poderei ponderar isso. Só a promessa. Bom momento para os cortes. Adoro os aqueles cortes do Baquer. Não, o que tu fazes para depois for. Futura senhora Baqueira, olha, prepara-te. Nunca mais vai falar. Eu fico assim, O programa todo. Epá, mas pronto, Enzo Fernandes é amor, mas ainda não prometo uma camisola. Muito bem. Picado, pergunta aqui do Tiago Pinto Dias. Não achas que devíamos defrontar equipas mais fortes na pré-época? As equipas que nós estamos a defrontar, tirando o Reading, que está no Championship, não são Mas também propriamente não era equipas. Não são propriamente equipas de baixo nível, não é? Não são equipas de topo, como é óbvio, mas o Nice ficou em quinto? Sim. O campeonato francês, o campeonato Sim. melhor que o nosso. Não digas Fulham- isso. Sexta melhor liga do digas mundo. isso. Não posso dizer isso. Não se pode dizer isso. Liga com talento, calma. O Fulham subiu à Premier League E tem e investimento. o Championship é um campeonato mais competitivo que o nosso. Não sei se também se pode dizer isto. Mas está aí ter gravado. Anda Portanto, cá, Pedro, eu para acho que, saber isto. eu acho que mais do que o valor dos adversários, se calhar é interessante é o estilo de jogo que eles têm. E são equipas. O Nice tem bons jogadores e joga um bom futebol, portanto é um bom teste. E o Fulham é uma equipa inglesa, que é sempre a andar. Então esse teste físico é muito interessante. Eu acho que foram adversários bem escolhidos. Se bem que isto é difícil também estar na pré-época a escolher adversários a dedo. Isto às vezes é um bocadinho. Sim, mas também não são, Ok. não são aqueles adversários que nós víamos O atual noutras Carlos. alturas e não sei o quê, não é? Sim. Mas esses O são. Benfica faz o quê? Reading? Ou Agora Reading? veio Girona. Reading? Girona, Isso. Newcastle. Eu acho que são todos Fulham. bons Eu acho que desafios. o que podia ser interessante, mas nunca vai acontecer no amigável, era equipas que jogassem fechadas, como vais a contar. A O questão é Reading que, jogou muito. agora,
Principalmente Isso a que segunda uma parte. equipa tem em alguns jogos em Portugal, no Campeonato Português, nunca no amigável, mesmo uma equipa que jogasse cá, vai fazer isso. O amigável é o único momento em que eles fogem um pouco ao padrão. Amigável, um jogo de preparação. Jogo de Tiver, preparação, desculpa. Não, para mim Não são queria, todos estar, amigos. não queria estar para a mim são todos corrigir. amigos. Não, um jogo amigável é se fosse um Porto Portimonense ou um Porto Lásio. Não quero, desculpa. Porto Braga. Porto Lásio. Isto já se pode dizer. Esse campeonato não é bom, não se podia. Isto já se pode dizer. Não, a questão é que se tivéssemos adversários mais com outro potencial, não estávamos tão excitados. Mas se calhar acontecia isso, não era? Em que Eu não sei. sentido? Não, aquela Achas que pré-época, marcávamos 5 golos a um. aquela pré-época que fizemos em 2009, 2010, também foi sempre a rasgar e também foi com adversários assim deste género. Ajax e Sandra. O Ajax não rasgámos o Ajax, mas demos 5 ao 3-2. Porto, malta, o que é que foi? Ou 4, o que é que foi? Talvez, Portanto, era é. tudo adversários assim. mas- Eu acho que é para a equipa ir crescendo. Eu acho que o primeiro, pondo aqui em perspectiva, o primeiro adversário, apanhas um Real Madrid ou um Chelsea e levas logo uma tarefa porque a equipa não está preparada, a moral da equipa pode ficar um bocadinho afetada. Portanto, eu acho que isto é passo a passo. Mas não acham que foi bem construído? Eu acho que sim, eu acho que sim. Championship, Liga Francesa, Sim, o desafio vai subindo. Premier League, Não, o desafio vai agora a Liga Mas eu Espanhola. acho que o Nice era mais complicado, mesmo que nós tenhamos mostrado isto, do que o. Sim, claro, mas acho que está. Do que o Fulham. Do que o Fulham. Está bem estruturado. Nisso acho que é mais equipa do Eu acho que a pré-época foi bem Sim, conseguida sim, até. sim, Foi bem, sim, sim. foi bem São bons pensada, aliás. Mas E se Geral, ganharmos é a Eusébio Cup, que não ganhamos há não sei quanto tempo, então. Sim. Isto também não é. Mas pronto. Vamos passar então aqui à próxima pergunta, se eu entretanto encontrá-la. Já responder mesmo sem saber a pergunta. Eu concordo. Não. Acho que é fundamental neste momento haver união. Calma, já tiver. Não estás a fazer conteúdos para o YouTube ou do jornal. Olha, uma pergunta aqui do Diogo. Uma pergunta aqui do Eu Diogo. trouxe as brasas do trabalho para aqui para queimar. Sentes que a saída do antigo presidente do Benfica está a marcar um virado de página no clube, principalmente no futebol? Estamos sempre a voltar atrás. Pá, mas é as perguntas que a claro. malta deixou. Acho que há sinais, mas cá não há ainda distanciamento. Na história fala-se na importância de ter distanciamento histórico para conseguir ver isto. E, no entanto, também ao dizer isto, já assumo que talvez haja expectativas nossas, que haja uma mudança, talvez seja isso. Agora, há sinais diferentes? Mas continuamos a ter demasiadas pontos de contacto com o passado recente. Não sei, nós temos falado não só no futebol, como nas modalidades, e aqui fala-se muitas vezes de modalidades, que é, sim, parece haver sinais de proximidade do presidente e de outras pessoas da direção, vontade de comunicar diferente, tudo isto. Por exemplo, em relação ao futebol, sim, parece que fomos mais certeiros nas contratações que fizemos até o momento, olhando das que foram feitas nos últimos tempos, o que é aqui uma que não faça muito sentido, que parece que haja um negócio por trás. Deste ano, desta época. Sim. Isso parece uma mudança, uma ruptura com o que tivemos no passado. Sabes o que é que eu acho uma mudança bastante notória? Mas já o facto de ir buscar um treinador estrangeiro. Há Sim. muito tempo que claramente percebemos que Vieira achou que só quer O treinadores último portugueses. treinador estrangeiro foi Foi o o Rui Kike. Costa, não é? Foi do Kike Flores, que Kike no fundo Flores. foi a iniciativa É. do Rui Costa, né? E a E os partir do números momento em que mostram, né, houve- que o Benfica tem e mais, a partir do momento- mais vencedores estrangeiros do que portugueses. Sim, claro, aliás, regra geral, os treinadores de campeões pelo Benfica eram sempre estrangeiros. Portanto, aí claramente notas uma diferença. E depois, eu acho que, repara, o Benfica gasta dinheiro num lateral direito. O Benfica gasta dinheiro a ir buscar um lateral direito e a ir buscar um lateral esquerdo, que era uma coisa que o Benfica antigamente não fazia. Sim. Portanto, o Benfica fazia muitas contratações a pensar na vertente financeira, a pensar no potencializar para vender, a pensar em posições em que geram dinheiro. E este ano, Porque é um modelo de negócio. parece-me que há mais foco e há mais vontade de realmente fazer uma equipa de futebol. E a verdade é que as equipas campeãs são as equipas que têm 11 jogadores fortes para todas as posições. E dá-me ideia que a ideia que de acordo obviamente com o Roger Schmidt terá pedido, mas que está a haver um esforço em reforçar todas as posições, e isso parece-me diferente. E de facto, até agora parece-me que os reforços são todos interessantes. O Ristich ainda tem aparecido pouco, mas o Neres, o Enzo Fernandes, Mas não o são Bap. negócios. Não, Negócios- parece-me portanto, acho que isso será uma parece-me mudança. reforço a sério, jogadores de futebol a Agora, sério. podes sempre Agora, pensar que claro, isto é não feito sabemos. porque lhes interessa mostrar que está diferente ou interessa ter uma equipa competitiva. Por mim, está-se bem. Queremos assim, ganhar. Rui Temos que ter Costa, princípio. enquanto presidente, ainda tem tudo a provar, não é? Ainda não alcançou
nada Sim. que mostre. Agora, está a tentar, obviamente está a jogar as cartas deles e eu quero acreditar que vai correr bem. O outro presidente já lá vai. Muito bem, Nuno, quando é que vai sair o episódio no YouTube? Qual? E a pessoa já está a pedir. Era a malta que está a perguntar. Ele vai agora para casa, não vai dormir hoje. Mas não vai dormir, vai ficar até às 4 da manhã, fazer canecas. E está a fazer no fundo um estágio para o que vão ser os próximos meses, não é? Portanto, Privação de sono. Não faz grande diferença. Não, mas sai, esta semana ainda sai. Muito bem. Baquero, a venda do Ramos e do Weigl são necessárias? É assim, o Benfica todos os anos já nos habituámos a vender jogadores. É certo que vendeu o Darwin, é um valor bastante significativo. Não sei se o Benfica ou o Domingos Soares de Oliveira considera que, ok, essa cota de transferências que o Benfica precisa de fazer está alcançada e o Benfica, digamos assim, já não precisa de vender mais jogadores. Lá está o Weigl, eu acho que o Weigl vai ser sempre o Weigl vai entrar e vai sair do Benfica a ser um incompreendido e a ser uma incógnita. É aquela velha história do Weigl, nunca percebemos bem se é um 6, se é um 8. Eu acho que se o Schmidt está muito interessado em ter um trinco, em ter um 6, ou temos um Florentino ou temos um porque Sangaré. se reparas, a forma como eles estão a jogar, muitas vezes não é um 6 e um 8, claro, eles vão compensando. Se for, acho que Weigl não tem lugar na equipa e acabará por sair. Se não, acho que Weigl pode e deve continuar, porque eu acho que o Weigl é um dos melhores jogadores do Benfica. E o Ramos, eu não sei se o Schmidt estiver convencido que, por exemplo, o Gonçalo Ramos e o Henrique Araújo vão explodir este ano, ele se calhar não está a pedir mais um avançado. Eu acho que o Schmidt quer um grande avançado que ainda não chegou. E nesse aspecto poderá aceitar a venda do Gonçalo Ramos para arranjar fundos para ir buscar um grande avançado. E Gonçalo resultam bem, porque conseguem coisas diferentes. Eu não sei se está aí um super avançado para marcar 30 golos em algum deles. Mas há várias formas, já tiveste Benfica que não precisavam de ter um super ponta de lança e tem muitos jogadores a aparecer a marcar. Mas eu não me parece que ele vai jogar com 2 avançados, eu acho que ele vai jogar tipo um número 10 e um avançado. E o avançado tem que ser goleador. E se esse que não for o João Mário, não por falta de qualidade, mas por ter pouco golo, se conseguir fazer isso, se o Rafa marcar muitos golos, ou seja, há várias formas de chegar ao golo. Pronto, é o que eu digo. Eu não sei se Gonçalo Ramos ou Yaramchuk ou Henrique Araújo são jogadores para marcar 30 golos nesta época. Um ponta de lança que marque muitos golos não quer dizer que seja incrível ou que seja adorado pelo povo. Seferovic, não é? Marcou muitos gols e no entanto não é. Sim, mas não é, não sei, não é. Marcou gols numa época, né? Teve cá 5 ou 6. 2. Ah? Duas Com 20 e épocas. tal gols em 2 épocas. Ainda não fez Pronto. os vídeos, deve ser, não sabe essas coisas. Ele teve cá 5 épocas. Teve. Ele foi tendo época boa, época má, época boa, época má. Eu acho que o Schmidt deve estar a pedir ao Rui Costa dá-me um grande avançado. Eu acho que o Benfica tem ali 5 ou 6 bons avançados, mas Não não acho, um por grande acaso. avançado. Também não acho. Faz. Complicado ainda por cima que significa que despacha quantos? Então é assim, se não vem nenhum avançado, então o Ramos é para ficar. Porque eu acho que o Ramos deles todos é o que está mais preparado para ser titular. Mas como avançado de referência? Então é o que vai ser o Yaramchuk, o Atrás avançado do de referência? Yaramchuk. Pois não sei. Eu vejo assim. Pronto. Pois não sei. E Mas vocês acham que o Yaramchuk esta é a época da afirmação? não sei, eu acho que esta última época foi muito complicado. Pá. O contexto todo de guerra. Não consegue falar do Yaramchuk sem falar da guerra, daquilo que Mas eu acho que não houve uma grande diferença de nível exibicional do Yaramchuk antes e depois da guerra, sinceramente. Mas Também não vi o Yaramchuk a a fazer questão muito é, antes da guerra. chegaste sem treinador e fazes uma temporada sem treinador. Eu tudo O que bem, acontece quando uma equipa joga bem é que todos os jogadores sim, parecem eu não melhores. estou a dizer para já cancelarmos o Yaramchuk. Eu não sei se o Yaramchuk é o grande ponta de lança e mais uma vez eu espero daqui a uns meses estar a ser gozado por estar a dizer isto. Pijama do Yaramchuk. Eu não vou comprar nada do Se Yaramchuk. ele marcar quantos golos? Se o Yaramchuk marcar 50 gols, Ei, não, eu não E vou fazer mais promessas dessas. o Rafa marcar 15? Mas não temos que avançar, senão. sim. Muito bem. Esta era a pergunta. Não, esta era a pergunta do Manuel Matias.
Nuno, aqui uma pergunta do Fábio Santos. Como é que vamos conseguir manter o pau sem chamas com estes indícios de bom futebol? Isso é Ah, uma a boa pergunta e pergunta é leva-nos já perguntar para o ao- nosso primeiro tema, não É é? perguntar para os esportistas e sportinguistas. Que é já... Eles estão muito interessados nisso. Como é que se responde a isto? Porque isto é um tema muito interessante, porque leva-nos para várias conversas. É aquilo que são as últimas 3 épocas que nós tivemos, portanto, que foi de insucesso. Portanto, neste momento fizemos 3 jogos, não faz sentido nenhum estar aqui em bandeirar em arco e com grandes euforias, porque não há nada para festejar, absolutamente nada. Mas vocês, eu apanhei isso também no Twitter, vocês viram algum benfiquista? Não, era precisamente isso que eu ia dizer. Mas também não vejo ninguém, especialmente o Benfica. Uma coisa são os adeptos e a palhaçada. O Baquer até disse que a Champions estava quase. Mas Sim. isso, quer dizer, só uma pessoa. Sim, mas é o Baquer, né? É o Baquer. Ele achava que o Darwin não marcava. Ou que. Não, só uma pessoa com um QI muito baixo ou com um sentido de humor abaixo de 0 é que não percebe que é uma brincadeira. E que a brincadeira faz parte disto. Mas eu os fiz exageros questão, têm eu fiz piada e questão faz parte. de escrever que era uma. Mas brincadeira. chega a esse Não ponto. fosse alguém Ler, achar. se ler de um tom irónico. Não fosse alguém chega a esse achar que eu ponto, estou mesmo não é? convencido que o Benfica vai ganhar a Champions Portanto, a jogar ao pé China. Esta conversa da euforia e da basófia, eu dá-me a ideia que é a maneira que os rivais, e isto até o Porto usa muito isto até como comunicação oficial, porque o Pinto da Costa, ainda que vinha a falar disso com o Baquer, antes de chegarmos, o Pinto da Costa anda para aí há 2 semanas a dizer que já ganhámos o campeonato da pré-época e não sei o quê. Ainda no meu Benfica só tinha feito um jogo por causa dos jogadores e não sei o quê. Portanto, isto é uma tática velha, gasta, e que nós já vimos e sabemos para que é que serve. E serve para quê? Serve para nos condicionar, porque quando nós entramos no primeiro jogo vamos com aquele bichinho, com aquele nervosismo, porque a pré-época correu muito bem, mas agora é sério. Agora é sério, agora vamos falhar. Isto tudo serve tudo para nos condicionar. A nós, enquanto adeptos, era o que faltava. Eu, como adepto do Benfica, eu ver a primeira parte que nós vimos com o Nice, eu sei que é nisso. Também tenho que explicar, estás a ver? E a primeira parte espantástica, fabulástica, entusiasmante que o Benfica faz com o Fulham. Era o que faltava, eu ver aquilo e não ficar entusiasmado e ficar feliz. Era o que faltava. E há algum problema com isso? Não, Até em zero. pontos comparativos com os últimos tempos, Zero. vês que. Há problema se começares a ver a equipa a perder o foco, a querer dar cabritos, mas eu não vi nada disso. Não vi nada Aliás, disso. vai Não fazer vi isso, o treinador, mas- o treinador até estava com a cara fechada, estava concentrado no que estava a acontecer, ver a Mas movimentação é muito dos pouco jogadores. sorridente. E, portanto, não é? isso Mas é ele isso chegou é bem que nos interessa. sorridente. Mas Eu gosto que ele já não está a E sorrir nada. portanto, como é que se lida com isto? Pá, não lida porque o futebol é o momento. Se nós vamos estar com estas conversas de não podemos festejar porque o jogo ainda não é sério. Depois na primeira jornada, não podemos festejar porque faltam 99 jornadas. Depois à 15ª, não, porque ainda faltam 15 jogos. Depois ganhamos ao Porto ou ao Sporting, calma que ainda falta muito campeonato e nós perdemos não sei quantos 3. Nós estamos sempre a puxar por aquilo que é negativo e não conseguimos celebrar o momento e festejar o momento, porque o futebol é isso. O golo, a felicidade de um golo, o êxtase máximo dura 10 segundos e depois passa. Com o VAR até são 6 a 7 É minutos. pior ainda, não é? Portanto, se tu não festejas isso, festejas o quê? E sabes porquê? Porque é isso que os incomoda. A alegria do Benfica incomoda-os, deprime-os. Eles ficam deprimidos quando o Benfica está contente. Percebes? E a grandeza do Benfica incomoda. Era o que eu estava a dizer a ele. Uma pessoa de quem tu não gostas, ou vamos ser francos, uma pessoa que tu odeias, incomoda-te vê-lo feliz, vê-lo ter sucesso. Uma pessoa que tu não ligas nenhuma, se está feliz ou se está triste, passa-te ao lado. Percebes? E portanto, isto incomoda. O Benfica é um clube muito grande. De facto é um clube que nós adormecemos a pensar no Benfica, mas os rivais também adormecem a pensar no Benfica. E incomodam-os de facto a grandeza, incomodam as capas de jornais. Percebes? Porque os jornais fazem simplesmente o papel do que é. Sabem que vende. Porque vende dos benfiquistas e dos outros. Mas ó, João, Mas é tudo isso chegamos a um incomoda-os. ponto em que o Benfica vende quando está muito mal e o Benfica vende quando está muito bem. Portanto, No Benfica vende, ponto. Ponto final. Portanto, não vale a pena. E eu olho para isto e eu só penso, o que é que seria desta gente se de facto o Benfica fosse bem gerido e tivesse sido bem gerido nos últimos 30 anos? E, portanto, O que é que seria? Era o campeonato do túnel? Era o campeonato Era. dos Sim. padres? Sim, mas Era o campeonato mas dos vouchers? e eu feliz O da Benfica vida. não ganha nada com mérito. Estás a ver? Mas eu feliz da vida a ver isso. Pronto. E vamos dizer Qual vai uma ser o coisa. campeonato E este ano? vamos dizer Como é uma que vai coisa. ser? Vamos ver. E vamos dizer uma Vamos ter que ver coisa. quem é que eles vão. Há de ser de outra coisa qualquer. E vamos dizer uma Arrisca coisa, uma. esta gente, aquela gente do Porto e do Sporting, mas principalmente do Porto, são os maiores chorões que existem. Passam o tempo todo a chorar. Percebes?
O Benfica são sempre umas vítimas do centralismo, são sempre umas vítimas do Benfica mauzão. Dos árbitros. São sempre umas vítimas dos árbitros, são sempre umas Os vítimas jornais que falam muito dos do outros. doping, são sempre umas vítimas Ai que uma, do ai, que uma professora disse Espera. aos meninos para cantarem Espera. Benfica. Estamos outra são vez. chorões, percebes? Mas o jogo deles. Estamos a atacar deles. Estamos a atacar. Vamos falar de nós. Sim, mas... E isto é sobre esta temporada, Sim, não é? mas Não, podemos mas abordar isto, brevemente esta questão não, mas- do facto da maneira como eles nos veem Sim. e como lhes incomoda. Mas a Mas questão aqui. só mesmo para concluir, porque a pergunta era nesse sentido de como é que se controla a euforia, qualquer coisa assim, não é? Epá, eu acho que nem vale a pena falar sobre isto. O Benfica está a jogar bem, nós estamos felizes, ainda não houve nenhum jogo a sério, enquanto o Benfica estiver a jogar bem e estiver a ganhar, nós estamos felizes. Ponto final parágrafo. E que esta E não há felicidade- nada nem ninguém que me E vai não temos que ter condicionar. medo nem vergonha disso. Não há que esta nada nem fel- ninguém que me vai Esta condicionar felicidade com que nós isso. tiramos é resultado do quê? De sinais diferentes. Claro. A equipa está mais compacta. Parece haver um grande ambiente. Há bocado falamos da história do Rafa estar a sorrir. E mesmo os 40 jogadores estavam lá. Eu não Nos acho festejos que estão isso. todos juntos. O Pizzi e André. E somos todos crianças para não saber exatamente. que isto pode não resultar, que pode chegar às primeiras jornadas e a coisa começar a Mas como piorar. diz o Picado, Nós este é o sabemos momento para disso. aproveitarmos. Não Claro. aproveitamos agora. Não somos crianças. Obviamente sabemos que os campeonatos ganham-se no fim. Ninguém está a dizer que o Benfica já é campeão. Eles é que constroem essa ideia mitológica do benfiquista. Mas não é só, era o que estava a dizer, não é eufórico. só dos adeptos. O Pinto da Costa andou 2 semanas a ter com esta conversa. Sim, claro. Portanto, e isto é estratégia. Aquele gajo pode ser muita coisa, Para a mas gasolina, de não é? parvo tem pouco. Ele está a condicionar. Porque quer porque o do Benfica, eu sei onde é que isto vai, quando o Benfica, como eu disse, quando tiver o primeiro jogo oficial, para entrar condicionado, percebe? Para entrar com esse nervosismo extra. Porque nós já vimos isto. Quantas vezes é que nós já vimos E isto não é acontecer? só isso, e é Pronto, a seguir a o nosso questão caminho. do toque a reunir, é dizer, é o contra tudo e contra todos, e é a gasolina que eles usam, eles têm que arranjar sempre um foco de raiva, de irritação, não é? E ele está a dizer, eu ia dizer tripeiros ou andrados, mas não, ele diz portistas. Portistas, irritem-se com o Benfica novamente eufórico, aqueles centralistas acham que já são campeões e nós vamos nos juntar e mais uma vez e vai ser contra tudo e contra todos. É esta a gasolina, são 40 anos disto, é assim que o Porto diz. Muito bem, está aqui Mas nós não temos que respondida. mudar o nosso comportamento de acordo com como eles vivem. Fábio, respondemos aqui à tua pergunta. Ele deixa aqui outra. Qual é o rumor mais ridículo deste mercado? André Horta no Benfica. Ricardo, Ricardo Horta no Benfica. Carta. são tantos já. Não, mas isto era o Nuno há bocado, quando começou a responder, disse: epá, isto até pode abrir a porta já para o nosso primeiro. Os temas que nós tínhamos mais ou menos preparado, mas isto também pode abrir. Eu acho que os rumores são todos parvos e nós às vezes até falamos aqui aquilo que o FM, por exemplo, faz do não ser fontaneiro e só dar como rumor quando já está garantido. Eu acho que, e já falámos disso no passado, desperdiça-se demasiado tempo a falar de rumores, mas também sabemos porquê, porque dá likes e depois esses likes das contas permitem ter apoios de casas de apostas, há mil e uma explicações para que se goste de ir atrás dos rumores. Eu falo por mim, sei que não sou o único aqui, pá, que liga muito pouco aos rumores. Se calhar também vamos sendo vacinados ao longo dos anos, que é vem não sei quantos, não vem e de repente apanhas um grande. O Taza de Cavani, né? Calma, Não, 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 e depois não veio. Mas E tiveste dois depois anos estamos este ano. meses ou semanas a levar com isso, a alimentar-nos a crescer esse sentimento e essa expectativa. Os jornais, muitas vezes notícias fabricadas, tiradas do cu, que não existem, e depois a coisa não se dá, o jogador vai ter outro lado qualquer, porque essas transferências do Benfica, nem o Benfica, nem nenhum clube do mundo consegue completar todas as transferências que dos jogadores que têm interesse. E depois contra quem é que nós nos viramos? Contra os nossos. Yeah. Ninguém vai pedir satisfações aos gajos da bola que andaram a prometer que o a Cavani direção já tivesse falhou. assinado. Não sabes realmente a direção sequer Não, a culpa tentou. depois a culpa é dos nossos. Isto faz algum sentido. Mas tiveste dois que são irrealistas. Um até falou a Sousa, que é o Gonçalo Guedes e o Di Maria. Basta pensar o Di Maria. no vencimento deles. Eu acho que a Di Maria nunca. Nunca na vida vinham para cá. Nem eu, nem eu. Mas isso, Nem o Gonçalo Guedes. Não, eu apanhei aqui há tempos, alguém dizia: ele vem, ele pode vir porque ele é tão benfiquista quanto nós. Gajo, Benfica. Essa história. Eu gosto de ter jogadores benfiquistas, óbvio. Mas Que é, isto não paga que é a contas. questão do Ricardo Isto Horta. não paga contas.
sentido. Sim. Eu sei que eles não são pobres, mas eles ganham muito. Pá, mas mesmo assim, a carreira deles é curta, eles têm que gerir as coisas de outra forma. O Ricardo O vai empresário ter- pode ganhar mais ter o dinheiro resto da num vida clube Eu do que no continuo a outro. dizer, Para eu festejar os continuo gols a do dizer, Benfica. vai, vai haver um Dom Sebastião. Um dia vai surgir um jogador que vai quebrar esse molde e vai ficar cá. E eu estou a guardar todo o meu amor para esse jogador que um dia existirá. O problema é que Portanto, os Di Marias, os Bernardo Silvas, os Ruben Dias, eu acho simpatizo com eles, mas o meu amor não está Mas guardado não para eles. achas que Está um jogador guardado. precisa de sair daqui? Mas para pode sair ir- aos 26 anos, pode sair aos 25 anos. então não vai fazer a carreira toda. Pronto. Mas a dizer, eu acho que às vezes um jogador, para crescer também enquanto jogador, precisa de estímulos diferentes, de campeonatos diferentes, que senão se consegue mas pode ficar a jogar cá- à segunda-feira à pode ficar noite cá- numa terriola. Pode ficar cá 6 ou 7 anos a fazer história. Pronto, ok. Muito bem. Pá, temos aqui a última resposta. Pá, eram algumas perguntas. Eu acabei por escolher esta da nossa amiga Magda, que participou agora com o Nuno no último fórum aberto que nós fizemos. O que acham das mudanças no estádio? É mais importante lavar a imagem de fora ou de dentro? É para ti? Não, Yeah. era para, Não, é para ti. vocês. Responde tu. Epá, eu aqui eu acho que a renovação do estádio, acho que está para já, além de estar prometida, Mais do que necessário. acho que é mais que necessária. Eu aqui há tempos dizia isso ao João Santos e ao Santiago, que fazem comigo modalidades, que se só tivesse mil para gastar, mais depressa gastaria os 1000 a criar. Já sabem quem é que está doente hoje? Mais depressa gastaria esses 1000 a criar acessos, por exemplo, para o nosso amigo Gonçalo poder ver os jogos das modalidades em condições, do que gastaria a mudar as cadeiras, porque isso, as cadeiras, se o estádio estiver sempre cheio, vale o que vale. Mas percebo que, pronto, que a renovação seja necessária. Vejo com bons olhos esta questão, mesmo ali junto aos pavilhões. Entretanto, até estive lá com o Diniz agora há poucos dias. Vamos lá brincar um bocadinho junto das balizas e da tabela de basquete. E a mesma questão do ecrã, acho que é. Pá, o estádio fica com outra pinta, com outra dinâmica. Há uma coisa aqui que eu estou a gostar de ver, que é a criação ali do emblema ali na bancada central, com Não as vai ficar cadeiras. completo, acho eu, não é? Pá, vamos ver. Eu acho que é uma excelente ideia. É a prova para a malta do marketing que achava que era impossível fazer o emblema do Benfica em cartolinas. É a prova que dá. Se vão fazer em cadeiras, é só substituir quando for para fazer um mosaico. É muito mais fácil, já lá está. É só colocar a cartolina da cor certa na cadeira, porque o desenho já está feito. Mas eu acho que sim, o estádio fica bonito, fica mais apelativo ainda, um bocadinho mais moderno. Sobretudo quando vamos a jogos fora, vemos que o nosso estádio está a começar a perder. Pá, sim, eu acho que sim. Eu Modernidade, acho que há, sim, há sim. várias coisas. Eu, por exemplo, há algo que, para quem esteve no estádio do Bayern Munique, vê que os interiores, por exemplo, os corredores, estão cheios de murais, por exemplo, os corredores do estádio, não é? Os acessos do estádio. Pá, se calhar criar alguma espécie de iniciativa entre os benfiquistas. Olha, tens alguma ideia? Um bocadinho como fazem O Monumental nos o bairros. Ivar também está em cima. Tens pinturas. Eu agora aqui há tempos estive ali no bairro dos Pescadores, em Cascais, e eles juntaram ali um grupo de malta e disseram assim: pá, olha, nós temos esta parede, alguém tem ideias para... Pronto, depois foram a concurso e a malta que ganhou pôde pintar a parede, seja do que for. Pá, não sei se, por exemplo, nos corredores do estádio ou ali na parte de fora, pá, criar ali alguma coisa mais dinâmica. Não sei, acho que O faz exterior parte. do estádio continua muito pobre, portanto acho que isso é. Mas olha lá, olha o acesso. Vai ter Olha o que- acesso quem vem do Vai Colombo. ter que se mudar. O acesso quem vem do Colombo é brutal. Sim, claro, não, isso está fantástico. Epá. Sim, não, e claramente, mas aquele exterior com o cimento tem que se arranjar uma solução. Tem que Mas se eu acho arranjar que o uma cimento solução não há muita para volta a dar,
Porque Há de haver alguma solução. O exterior continua muito pobre. Eu, por E, exemplo, de facto, gostei de ver uma é que é um coisa. estádio já com 20 mas eu acho que anos. Sim. é mais fácil no interior e mais interessante do que no exterior, porque é a arquitetura, ou seja, é o arquiteto é exatamente o mesmo, é como Sim, estás a mas pedir a fazer a mesma No coisa. interior tens os ecrãs para mudar, tens Não, mas a mesmo- iluminação. mas os acessos dentro Sim, dos- também. Porque era como se Também. pegasses também na estação do Oriente e mudasses. É a lógica, é mesmo, é betão, faz mesmo parte. Não sei até que ponto é que se pode mudar isso. Às vezes há pequenas Há ideias que soluções. podem fazer a diferença. Eu estive na loja oficial do Benfica e eles têm lá algo parecido com o túnel. Criaram uma estrutura na loja que é algo parecido com o túnel. Aquilo até me parece uma lona que é tipo harmónio, estás a ver? E é uma ideia interessante, dá para tirares ali uma foto com o miúdo gosta de ver e acaba por ser muito O interessante. Benfica pá. deve aprender a lição com o antigo Estádio da Luz. É que o Benfica teve décadas sem modernizar o antigo estádio e depois deu conta e tinha um estádio super antigo e desatualizado, não é? E a verdade é que este estádio estava de facto na altura de modernizar porque já vai com 20 anos. Isto já não é um estádio assim tão recente quanto isso. Não é? Não, mas e a questão, e estamos a falar da questão, e também que seja apelativo para a malta usufruir do estádio sem serem dias de jogo. E gostar do estádio. Estás a ver? É preciso gostar mais do estádio. Temos que paparicar este estádio. Tem que Pá, podia ter consolas nos tem que corredores para a ser malta não estar a ver o mais- jogo. É a nossa casa, percebes? Não, mas é verdade, é a nossa casa. Gamers, está lá. Senão o João Oliveira vai ficar chateado As connosco. iniciativas da Rotunda Cosme Damião, esse tipo de coisas, isso fomenta a cultura benfiquista, percebes? Tanto nós como os outros, quando chegam ali, têm que ser invadidos por é um mundo benfiquista, percebes? É a nossa casa, aquilo tem que ser Benfica por todo lado. E percebes? mesmo nas partes mais sagradas, ou seja, agora acho que quase todos aproveitámos as tours que se puderam fazer agora durante as últimas semanas. Mesma qualidade das imagens, tipo, aquilo tem má definição, aquelas são as mesmas imagens de há 15, 20 anos, Pois é isso. que tem mesmo lá por dentro. Sim, sim. Mas é assim, mérito à direção que de facto nota-se. disse que ia fazer e claro, tem estado a exatamente. fazer. Claro. E Sim, explicou na última Assembleia o porquê de não estar feito, porque é que não vai ficar tudo antes do início da época. Explicou. Yeah. Aliás, foi um sinal está a ser positivo feito. Aliás, da Assembleia. também não é um investimento barato, de certeza. Não. Mas pronto, Mudar as cadeiras, etc. respondemos às perguntas e ao desafio que tínhamos deixado no Instagram. E obrigado a todos que colocaram hoje. Pá, as outras perguntas todas que não deram para responder. Olha, num próximo episódio daremos Relembrem-nos. a resposta. Lembrem-nos. Relembrem-nos. Pá, eu antes de avançarmos para os temas, pá, queria só dar uma palavrinha sobre o Seferovic, porque já há bocado, não sei qual de vocês começou essa conversa. Estamos a gravar no dia em que o Benfica oficializou a saída do oficial já? Já. oficializou a saída do Seferovic para a Turquia. E pá, eu tenho noção que ele é um bocadinho mal amado nas hostes benfiquistas. Não vou discutir isso, cada um de vocês terá, de certo, e de nós terá a sua opinião, mas eu quero deixar, que desejar mesmo toda a sorte do mundo ao Seferovic e à sua família, que seja muito feliz na Turquia, porque muito mais do que fez em campo, foi o que fez fora de campo, e as famílias que ajudou, as famílias portuguesas, benfiquistas ou não benfiquistas, isso agora não interessa para nada, que ajudou cá, acho que que é incrível. E portanto desejar a maior sorte ao Seferovic e à família, que corra tudo bem neste novo desafio. Porque quando pensamos no que são os valores do Benfica, não é? Muitas vezes percebemos que ter uma certa hombridade, ser correto. Quando pensamos nos antigos, nos colunas da vida, figuras antigas, pensamos serem pessoas, homens mesmo, senhores. Esse é mais... E a ideia que fica, de vez em quando ele tinha algumas birras, parecia em campo, mas fora de campo ele realmente parece que era sempre um perfil à Benfica. Pois realmente, e eu sou um dos que o elogiava bastante, mas não era consensual. Mas longe de mim pôr o mesmo patamar, mas o Nané também sofreu. Ou seja, nós benfiquistas muitas vezes somos muito exigentes.
E outras vezes parecemos saudades. Por exemplo, e também não é pôr no mesmo nível do Cardoso. Mas o Cardoso levou muitos anos a ser consensual, mas muitos anos mesmo. Eu não sei se quando sai. Mas, não, é. Não sei se quando sai. Não, mas é mais ou menos. Ele não acho que esteja nesse patamar. Aliás, no nosso grupo perguntavam. Era o Ricardo quem perguntava se era lenda ou A Lândia. O Seferovic. Não é, eu acho não é Foi nem o uma coisa Ricardo, nem outra. foi Não o dá Ricardo, mesmo, é. não dá para ser uma coisa nem outra. É um meio termo. Sim, mas essa questão. Vai ficar para a história Eu só porque foi queria o meu marcador. deixar isso aqui porque houve pelo menos 2 épocas em que ele, a nível desportivo, pronto, vou falar a nível desportivo, em que ele fez bastantes gols até. Acho que não. Muitos deles importantes. E pá, mas fora disso, ele acho que isso depois na altura foi público, acabou por ser público. Ele tinha, juntamente com a esposa, tinham planeado ajudar, ou tinham estipulado ali um valor para ajudar algumas famílias. Entretanto, aquilo gerou uma mão cheia de pedidos de ajuda, seja o que for. Isto no primeiro ano e ele depois tentou chegar a todo lado. Nem sei se foi o Benfica que acabou por fazer notícia disso, senão. Não foi só o Benfica, ou seja, a notícia Pronto, também não, mas não muito interessa. divulgada, foi. Sei que acho que foi no ano a seguir foram só computadores para permitir para as crianças estudarem. Portanto, fora do que foi em campo, é preciso também olhar para o que ele foi fora de campo, para as famílias que ajudou. E eu consigo eu vejo as coisas desta forma. Ainda hoje a Benfica Play lança também um conteúdo, um vídeo da visita do Morato ao Centro Educativo da Bela Vista. E eu acho que o Benfica, já disse isso mais que uma vez, e acho que o Benfica tem que ser pioneiro nessas coisas. Sei que é, juntamente com a Fundação, a ajudar muitas crianças, muitos jovens. O Benfica tenta estar atento, mas o Benfica também é Sim. Não dá para é acolher. um clube gigantesco. E não dá para acolher não dá tudo, para- óbvio. Exatamente. Portanto, jogadores que têm essa função, alguns de marcar golos, mas não só, de estarem também atentos ao que se passa ao seu redor. Portanto, o Seferovic foi uma dessas pessoas que cá esteve em Portugal. Podia ser até uma pessoa mais desligada, não é? Não é o país dele, não é a terra natal dele, ou seja o que for. E não, foi uma pessoa muito ativa na comunidade onde vivia. Portanto, Seferovic, boa sorte e olha, marque muitos golos. Era só isso. Não sei se alguém quer Seferovic. Não, falando de plano extra-desportivo, acho que não tenho. Acho que vocês já disseram tudo, acho que não tenho nada a acrescentar. Do ponto desportivo, era mais um jogador que estava em fim de ciclo, portanto acho que a saída se calhar até já vem com um ano provavelmente de atraso. E se havia dúvidas em relação à época passada, porque o Seferovic fez o ano bom, o ano mau, o ano bom, o ano mau, e se batia, se não me engano, na época passada, portanto a expectativa era que fizesse um ano bom, mas se havia essa expectativa, ela morreu naquele lance em Barcelona, que acho que a partir daí o destino dele estava traçado. Agora, acho que há aqui outro assunto à boleia de um bocadinho daquilo que tu disseste sobre o Seferovic e sobre a maneira como nós olhamos para os nossos jogadores, que eu acho que tem que começar se calhar a estar mais nos temas de debate entre nós, nos cafés e por aí fora, que é a maneira como nós tratamos os nossos próprios jogadores e os nossos dirigentes e por aí fora. E contra mim falo, porque se eu for puxar a cassete atrás dos programas do Benfica FM que fiz, já disse muita asneirada, A quente. que vem da Também, frustração, que vem de estar magoado, que vem das minhas expectativas não serem cumpridas. Mas isso é algo que eu, como adepto e como pessoa, tenho que resolver. Não dar ideia de descarregar em cima dos outros. O que não significa, eu já estou a imaginar as cabecinhas pensadoras a ouvir-me e a pensar, olha, faltava agora não poder dizer mal de jogadores. Não é isso que eu estou a dizer. Obviamente, sendo nós somos adeptos, vemos um jogo, obviamente que vamos sempre xingar, festejar. No minuto estamos a insultar o nosso jogador de cima a baixo, no minuto a seguir é o maior do mundo. Acho que isso faz parte. Mas acho que é preciso também saber diferenciar aquilo que é uma crítica justa que se faz a um plano desportivo e daquilo que é o esmagamento do homem ou da mulher, digamos assim, que é uma perseguição constante online, insultos, ameaças, e nós temos tido jogadores que estão há várias épocas a lidar com isto. Pois. E se eles estão no Benfica não é culpa deles,
Ninguém obrigou o clube a assinar contratos com eles, ninguém os obrigou a oferecer os salários que eles têm. Muitos deles já deram muito ao Benfica, apesar de eu achar, e posso estar à vontade para falar, estou a falar do André Almeida, estou a falar do Pizzi, em certa medida do Grimaldo. Estes três, em medidas diferentes e alturas diferentes, já deram bastante ao clube. Basta lembrar os anos que cá estão e que nem sempre foram maus e que agora têm sido destratados, mas a um nível que passa o plano desportivo. Não é? Que eu concordo que os três já terminaram o ciclo e que devem sair, mas eu não preciso de os humilhar e de fazer bullying digital ou como é que se diz? Bullying online, está-me a faltar a palavra. Por causa disso. E eu acho que nós muitas vezes dizemos os nossos jogadores depois não sentem a camisola e saem do clube e não ligam nada, alguns, não é? Eu diria que se calhar não é de admirar. Sim. Eu diria que se calhar não é de admirar, porque nós não temos cânticos para jogadores. O Benfica marca um gol, grita-se pelo Benfica, não se grita pelo jogador. Eu não estou a dizer que se deve gritar pelo jogador. Eu não ponho minimamente no mesmo. Eu estou a dizer é que não há uma relação próxima entre a bancada e o relevado. Não há ali uma barreira. Sim. E até que ponto há é que explicações para isso. Eles afastaram-nos os jogadores de nós. Mas porquê? Não é só isso. Isto começa tudo quando o Maxi vai para o Porto, a malta sente distraída, então agora não é. Eu acho que. Mas jogadores a saírem, mudarem de clube, há muitos. Mas a coisa começou-se a ficar vincada mais aí. E portanto, eu acho que é justo que se comece a pensar: será que admirar que os jogadores não estão tão ligados emocionalmente a um clube que se calhar. Ou uns adeptos, se calhar, não os trata como especiais. Acho que há várias não os conforta quando estão na merda, não. Percebes? E às vezes eu acho que se cai muito nesse exagero. Mas eu acho que há diferentes patamares. Especialmente aos jogadores portugueses. Eu acho que há diferenças entre venerar os jogadores e terem cânticos. Sim, mas. Seria um patamar. E assim, o Aimar tinha um cântico, o Cardoso tinha um cântico. Há um outro patamar que será compreender que os jogadores estão só de passagem muitas vezes. Pronto, então é aí que eu quero chegar. Então não te queixes e não te admires que os jogadores tratem isto como um trampolim para algo. Se é assim que nós os tratamos também. E há um para outro patamar que é nós não gostarmos dos jogadores e assobiarmos, não sei o quê. E há um quarto patamar que esse eu acho que é o mais grave, que roça o crime, que é realmente a malta que Grimaldo és um filho de não sei quantos, a tua mãe, o teu tio, o jogador de Instagram. Sim, mas é preciso. Isso é um problema. Porque isto não é não gostar de um jogador. Assim, isto é um problema que roça ao crime. Sim, mas vamos lá ver aqui uma coisa. O futebol o desporto em geral tem muito disto, não é? Nós estamos todos com os nervos à flor da pele, até os jogadores estão e cometem excessos, portanto, o momento, eu vou matar-te. Mas morre ali, não é? Sim. Outra coisa e bem, vocês acho que toda a gente percebe o que é que eu estou a dizer. Outra coisa é a autêntica perseguição que se faz a alguns atletas em comentários, em tudo. Eles não podem dizer nada, não podem aparecer, não pode haver uma foto coletiva do Benfica partilhada nas redes sociais que é um chorrilho de insultos. Lá está aquele ali a sorrir e não sei o quê. E eu não vejo o que é que isto ajuda ao clube, eu não vejo qual é o interesse disto. E honestamente, se estas pessoas que fazem isto estivessem na mesma posição. Não, e às vezes essas coisas crescem com rumores que na verdade ninguém sabe. Sim. Não, e muitas vezes são inquinados pelos Correios da Manhã e por aí fora, não é? Percebes? Com coisas era o que estávamos a dizer há bocado, muitas vezes, pois nós viramos contra os nossos inquinados pelos outros. Porque repara, por exemplo, criou-se a ideia que André Almeida, Rafa, Grimaldo, Pizzi são ovelhas negras que estragam o balneário, etc. E eu disse, mas a verdade, sugeri isso, atenção. Eu não estou aqui a apontar o dedo a ninguém. A verdade é que no limite ninguém sabe. Pois? Ninguém sabe. E a verdade é que eu continuo a vê-los lá no balneário e eles estão sorridentes. E alguns dos treinadores que saíram, por exemplo, sobre o Pizzi, falaram muito bem. Percebes? Mas no entanto. E portanto isto é o mais complicado. Nós vivemos, já falámos hoje de rumores, em tempos de rumores, e as pessoas fazem julgamentos em praça pública ou nas redes sem terem provas de nada. E vivem do ódio, não sei quantos, porque na realidade é mais fácil, perante uma derrota, culpamos aquele jogador que teve um jogador. Mas não sei, isso também é deixa-me só dizer isto. E depois isto vai um bocadinho mais longe, que é não só, eu acho que nós vamos muito do 8 ao 80, mas eu acho que isso não é uma coisa do benfiquista, eu acho que isto faz parte da cultura desportiva em Portugal. Ou és um herói ou és uma grande merda, é difícil haver ali um meio termo. Mas depois há outra coisa que me faz um bocadinho de confusão, que é a galinha da vizinha é sempre o melhor caminho. Andamos sempre à procura do cromo novo. Os jogadores que cá estão não servem. Não servem. Tiveram uma época má porque houve guerra na Ucrânia e porque tem metade da família lá no país. Já, chute no cu, venha outro cromo.
não há tempo, não há paciência e acima de tudo não há às vezes acho que somos muito injustos em alguns casos e dá-me a ideia que valorizamos muito pouco e olhamos muito pouco para nós e não só para os atletas e dirigentes, mas também para o clube. Não damos valor e não olhamos à nossa volta e diz, porra, há aqui coisas boas, há aqui coisas que nós somos dos melhores. Essa questão do tempo é Darwin ou Gilberto, depois há exemplos recentes, e passamos muito tempo a bater uns nos outros e muito tempo a bater nos nossos e pouco tempo a valorizar aquilo de bom que nós temos também e que temos. E agora deixa-me só acrescentar isto também. A malta, para pensar 2 vezes e não cair nas armadilhas da comunicação social, porque a comunicação social vive de criar estes vilões e estes heróis, não é? Constantemente. O BI é o único órgão de comunicação social. E o único fontanário é a conta Twitter do Benfica FM, quando diz é porque aconteceu. Não, mas eu vou dar um exemplo. Ainda ontem estava a ver. Um exemplo, uma declaração do Simão a dizer o próximo adversário do Benfica terá o mérito de jogar contra o Benfica. E eu vi aquilo e eu vi os comentários e eu senti o mesmo, tipo, pá, Simão, isso é uma declaração boa e arrogante. Tipo, esses gajos vão ter o mérito de jogar contra o Benfica. E depois houve alguém que escreveu, epá, mas abram um link e vão ler o que ele disse. E eu resolvi abrir o link e ler o que ele disse. E o que ele disse era, num contexto esportivo entre os dois, qual é que vai ter o mérito de ultrapassar essa eliminatória, o mérito esportivo e poder defrontar o Benfica. Quer dizer, é um contexto completamente diferente. Mas quem faz aquela notícia faz exatamente a saber que vai provocar esta reação instantânea de raiva, percebes? Porquê? Porque provoca o tal tweet com comentário, mas sabes que tem muito mais alcance, tem muito mais... Eu agora para o Benfica Independente tenho feito algumas facto, imagens vale a pena e vou refletir. Imagina, vejo uma notícia, né? Abre sempre a notícia para sacar a mensagem que quer passar. Estás a ver? Eu não vou atrás daquele clickbait fácil, estás a ver? Vou procurar, vou ler o que é que a pessoa disse. Tens que fazer é a coisa com duplo sentido. Esse é que é o problema. Sim, mas eu não fazemos aquilo para ter números. Quando lê esses títulos espampanantes, ponto 1, respirar fundo. Ponto 2, ir lá ler a coisa com contexto do início ao fim. E ponto 3, mesmo que seja, imagina, a declaração arrogante do Simão Sabrosa, que tal não ir à conta do Instagram repetidamente chamar o Simão Sabrosa de filho da... E quem diz o Simão Sabrosa diz o Grimaldo. Percebes? Ao pai da... Epá, cheguem ao café e digam, pá, o Grimaldo é um filho da... Ou na pior das hipóteses, vão ao Twitter, que o Grimaldo nunca há de ler o Twitter de nenhum de nós, e digam, eu acho o Grimaldo um filho da... Mas para mim o mais grave é ir à conta de Instagram do Grimaldo, em que ele provavelmente vai ler, e a mulher do Grimaldo vai ler, e os filhos do Grimaldo vão ler, escrever isso. E na próxima fotografia do Grimaldo voltar a escrever isso. Esta é das coisas que mais mexe. Mas depois exigem que o jogador esteja 100% motivado, que o jogador ama o emblema, que beije a camisola. E essa história... Isto tudo não é baseado, se for preciso, em rumores do diz que disse, da notícia que o Grimaldo fez. O que me faz mais confusão é pensar que todos nós, quando empatamos ou perdemos, temos cabeça quente e vamos para as relotes e entornamos ou não uns copos e temos bem da mal do jogador. O que eu não percebo é o passo que leva alguém daqui a intervir no Instagram, etc. Mas isso também e outra coisa que a mim também me custa mais, sabes porquê? Agora é assim, não é? Porque eu achei, nos últimos anos, e já gravamos BI, na altura eu dizia, eu continuei a ver o Instagram como sendo o último reduto em que já há gestores de redes, ou seja, já há gajos que lhes fazem o post, tem que ter esta imagem, não sei o quê. Mas continua a haver muita comunicação entre os jogadores. E tu vias um ir comentar ao outro não sei o quê. E isto eu acho que era o último reduto em que quase conseguimos estar na sala com eles e estar a ver as brincadeiras. Tem vindo a desaparecer. Claro que tem que vir a desaparecer. Achas que o Grimaldo ou não sei quantos querem estar naquela rede quando ao fazer scroll de repente vai aparecer isto? Querem, claro. Ou seja, nós também temos a nossa quarta parte de responsabilidade quando afastamos os jogadores. Agora, também é verdade que em casa que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Quando ganhas vai Se haver o Benfica menos... fosse campeão, Pronto. estas coisas todas... Mas depois voltamos ao outro lado, que é o exagero e o endeusamento, que também não faz sentido nenhum. Não é? A minha pancada é o Benfica. E os jogadores, se forem malucos pelo clube como eu, como nós, felizmente temos alguns, perfeito. Mas se não forem, têm que ser 100% profissionais. Agora, é preciso termos todos a consciência coletiva, como adeptos deste clube, que não ganhamos absolutamente nada
em maltratar os nossos jogadores. E quando eu digo maltratar os nossos jogadores, não é um gajo que teve uma atitude má, seja o que for, tu não podes criticá-lo, não é nada disso que se está a dizer. Agora era o que faltava, também estamos aqui a paparicar suas excelências também. Faz parte da vida de futebolista lidar com esta pressão. Mas não é disso que estamos a falar daquilo, aquele passa à frente, não é? É o bullying, não é digital, é aquele bullying online. Este exagero, esta perseguição. Até, não é? Ou seja, que toda coisa que ele faz. Parece que querem esmagar o homem ou a mulher. E eu acho que isso não faz sentido. Eu acho que todos, e eu também já tive atitudes das quais não me orgulho e a pensar nisto chega à conclusão que exagerei e que faço parte do problema e tenho tentado mudar e ser mais comedido. Não deixando de dizer aquilo que acho sobre um jogador. Eu acho que o Pizzi, o André Almeida e até o Grimaldo terminaram o ciclo do Benfica, mas eu não preciso de esmagar os homens, as pessoas e humilhar aquelas pessoas para que isso aconteça. São coisas diferentes. É isso. Muito bem. Tema Seferovic fechado. Nuno, tinhas aí uns temas. Tinha. Depois tu é que lançaste os temas no nosso grupo. Não? Ou não queres falar sobre isso? É isso? Não, mas já Não falamos queres tudo. falar? Não Então, queres falar? Agora Não queres falar? Estás apertado? Não, era com medo de falar. os jogos até agora da pré-época e da Fé no Pau, já falámos. Era a renovação do estádio, já falámos. Era. Os fontanários, querias falar dos fontanários. Não, isso é daquelas conversas que não vale a pena alimentar. Isso é daquelas pragas recentes de gafanhotos que apareceram, que espero que tanto apareceram como desapareçam, porque só causam a confusão. Já não bastavam. Mas que fenómeno Já não é bastava aos CMs da vida, agora temos que levar com isto também. Mas o grande problema, É o fenómeno na verdade, não são os fontanários, é quem os alimenta, não é? Porque vale a pena ser fontanário, porque rapidamente chegam aos 5 mil, 10 mil seguidores e depois alguns até vão parar à televisão. Vale a pena isto, porque aquilo é tudo baseado no nada. E portanto, olha, eu não sei o que é que digo. Eu acho isto tudo tão absurdo, todo este fenómeno tão absurdo, que tu lês aquilo e percebes claramente onde é que aquilo vem. Eles citam-se uns aos outros, é ridículo. Aparece uma notícia lá fora no jornal ou um comentário de uma conta assim mais famosa. Umas horas depois aparece um rumor sobre exatamente esse jogador. É tudo tão parvo, é tudo tão óbvio. Ao contrário do que disse o Luís Miguel. Mas, Tibério, isto é um fenómeno. Acho que não vale a pena estarmos a continuarmos aqui. das transferências. Não vale a pena continuarmos aqui com este tema. Mas isto é um fenómeno que só vai desaparecer quando as pessoas deixarem de o alimentar. É isso. Sim, tens toda a razão, mas o que me surpreende é exatamente isso, a facilidade com que estas páginas, estes perfis, seja o que for, chegam. Não é um nem dois, são mais casos mais. Depois, imagina, até pode haver um ou outro, o Fabrício e o Romano, não é? Eles sabem efetivamente o que é que se passa. Sabe até apanharam aquela cena com o atleta. Nem a mulher do outro sabia o que é que era. Ele sabe. Nem todos são aldrabões. O problema é que no meio desta maralha toda, tu já não sabes quem é que has de E acreditar. isto volta a ter um problema que já se falou aqui, então nós também já falámos do brinco. Olha, por exemplo, o Sepúlveda sabe algumas coisas. Às vezes também sabe algumas coisas. meteu mensagem do gajo do Sandro para o Rio Ave, né? 2 minutos depois disse que afinal não, que ele estava em conversações fechadas. Mas ele sabe algumas coisas, só que como quer ser o primeiro, não é? É essa a questão. Quer ser o ganhar os likes e quer ter o exclusivo, história é essa. sabe logo. A história é essa. Um jornalista que não confirma as suas fontes E que já não... falámos sobre isso, que é a ânsia, o fundamental, quem também segue, e não só quem debita a informação ou o rumor, é ser o primeiro. E não serve nada seres o primeiro se não deres. O que é que serve seres o primeiro a dizer que chegou o Cavani ao Benfica, se em vez disso a novela Cavani não foi. O que interessa é, assim que chegar ao Benfica, que ele é bom jogador, ele serve para isto, ele pode se enquadrar naquela posição, isso é que serve. Qual o histórico do jogador? Isso é mais difícil. Pois, dá trabalho. Enquanto fazer um tweet é mais rápido, é óbvio. A novela Cavani não foi o belíssimo exemplo para neste caso o benfiquista deixar de viver e sonhar e acreditar e vivenciar tanto uma possível transferência. Eu honestamente agora que da história do carro do Ronaldo no parque de estacionamento. Repara, exato. Nós já somos velhos que nem umas corcundas e se calhar há muita da nossa malta que nos vai ouvir já não sabe que era o Maurício Anush, no outro dia estava a falar isso com o Nuno. No verão de 1999
Eu passei um verão inteiro a fantasiar o Maurício Anush. Epá, porque a bola todos os dias fazia capa com o Maurício Anush, e o Maurício Anush, que era o novo Maradona da Argentina, e o Benfica Pé esquerdo, como vai não se acabar via. com o Vietnã, vai ser... Epá, eu andei um mês, eu juro-te, eu tinha sonhos, não te vou dizer eróticos, Gatos. mas quase com o Maurício Anush. E claro, e depois acabou o verão e o Maurício Anush acabou no Sporting, e felizmente acabou no Sporting, que não jogava a ponta de um chaveiro. E pagaram um balúrdio para ele. E o último jogador que eu voltei a sentir este tipo de coisas foi com o Cavani. Eu vivi muito a cena do Cavani, quer dizer, eu ainda hoje me lembro de uma fotografia do Instagram do Cavani, tipo a dizer, estou a caminho, e eu pensei, está a caminho do Benfica, já vem. Pá, mas de facto, a lição que se tem que aprender com as pré-épocas é literalmente a cena, só quando estão a ser apresentados, só quando há a cena da CMVM, só quando estão a ser apresentados é que, ok, agora é oficial, agora deixa-me lá vivenciar o que é o Enzo Fernandes, deixa-me lá sonhar o que é que o Bá vai fazer na lateral direita, o que é que percebes? Até lá eu não quero saber, eu não vou mais criar expectativas com jogadores que não são do Benfica, enquanto não são do Benfica. Portanto, espanta-me de facto este entusiasmo todo com estes fontanários, percebes? Sobre rumores, lembro da história quando nos contaram a história do Totti e do Totti. Essa é mítica, não é essa? Mas como é que isso aconteceu? Essa é inacreditável. Pronto, acho que já muitos sabem a cena do... Aquilo claramente alguém disse ao jornalista do Record... Não. Ele estava no mesmo restaurante, Yeah. um gajo que não era de desporto, Yeah. e ouviu na mesa ao lado um gajo do Benfica a falar Totti, no Totti, e ele liga para a redação dizendo assim, pá, não é uma coisa, acho que veio um Totti para o Benfica. Um Totti para o Benfica. Sim, é isso, veio um Totti para o Benfica. Não, e a questão... E mudaram a capa à pressão. E eu aqui há tempos eu fiz a pesquisa no Google, eu não sei se ainda dá, mas ainda estava online o artigo do Record online dessa notícia. E vocês vão ler aquilo e a maneira como o Record escreveu a notícia para que fosse credível o facto do Benfica ir contratar o Francesco Totti. Que o Benfica tinha chegado ali a um acordo financeiro e que o Totti estava disponível a baixar um bocadinho o ordenado e que tipo, era um investimento futuro, tipo o Benfica agora ia gastar dinheiro mas ia vender mais à frente por muito mais dinheiro, e aquilo fazia sentido. Mas olha, em relação ao... Não tem nada a ver, mas puxando um Como é bocadinho... que vocês lavam a roupa a cores? A que temperatura é que... Não, puxando um bocadinho atrás do que nós estávamos a falar, mas hoje se falasse em Totis para o Benfica e por aí fora, nós acharíamos absurdo. Já nem falo de jogadores desse nível, mas às vezes até jogadores que estão no Campeonato Argentino e brasileiro, nós assumimos logo que ele não tem interesse em vir para o Benfica. Lá está, mais uma vez, eu acho que nós temos o nosso clube e a fama e a maneira como a dimensão do Benfica, eu acho que nós nos temos em muito pouca conta. Que o Benfica continua, o Benfica continua lá fora a ser muito respeitado. Eu lembro-me que em 90 e qualquer coisa, já estava o Benfica na merda, ainda conseguimos contratar gajos como o Van Dijk. Yeah. Mas o problema não é o Benfica, não é? O Benfica é sempre um clube que nos últimos anos tem estado sempre na Eu Champions. sei, não, mas não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a falar do nosso primeiro instinto. A nossa primeira reação é logo desvalorizar aquilo que nós somos. A verdade é que o Benfica lá fora continua, não é um tubarão, não está no maior clube, mas continua a ser um clube reconhecido. Para um Roger Schmidt vir treinar o Benfica é incrível. Mas repara, tens um belo exemplo. É espetacular. Um gajo mais velho, é verdade, os mais novos se calhar já só ligam aos Cities, que não são nada, Mas sabem que não chegam diretamente ao City. Mas gajos da nossa idade e um bocadinho antes, que sabem, conhecem a história do futebol, sabem que o Benfica não é um meco qualquer. Yeah. O Benfica, epa, histórico. Percebes? Sim. E eu acho que nós muitas vezes nos esquecemos disso. Isso, nós já perdemos muita noção do que de facto foi o Benfica até os anos 90. Eu acho que nós perdemos um bocadinho essa noção da grandeza do clube. Ricardo, mas eu acho que nós não duvidamos por causa disso, honestamente. Que é o Benfica. O que nós duvidamos, ou seja, nós estamos a lidar neste momento com um problema muito delicado. Não, eu entendo. Estamos a descobrir que para muitos jogadores nós não somos o topo. Mas para nós adeptos somos. E vamos ser sempre, ainda bem. Mas percebemos que quando um jogador, e aquela frase do Enzo também era mais ou menos fora de contexto, o Ramírez também tinha dito isso a certa altura, que era, sim. sei que vou todo de passagem.
Pá, é verdade. Não, a Pá, mas- questão mas- é- Ó, João, Mas tá mesmo bem. para o Eu não vou Fifi, os criar um jogadores problema eles- sobre isso, mas é eles assim, todos eu acho que acham. o jogador tem que ser brifado. primeiro. Exato, pronto, Pois, obviamente. exatamente. Portanto, Pá, este é não um dos o dizer, problemas. não é? Porque O isso outro todos é. eles acham Ou seja, igual. eu não acho que isto ponha em causa o valor Isto do não é Benfica. nenhum, isto nem é Agora, um problema, nem jogador- tu é. achas Nem é Se um que jogador tema. não queira jogar Tu em achas certos que campos, com as condições que o Bá Não, está a vir mas para o é- Benfica a achar que vai acabar a carreira no Benfica? Ou, Bá? percebes? Ah, Sim, o Bá. o Bá. Não, mas a questão não é Percebes? essa. A questão é que os jogadores Agora, que ele chegam não cá, devia dizer isto. mesmo os mais novos, têm noção, muitos deles têm noção ao que é que vem. E nós E achamos estamos que não. atenção, Seixal. e muitas vezes são surpreendidos depois com o que encontram. Isso é outra Exatamente. coisa. Que Não, mas isso estádios cheios. acaba sendo normal que o campeonato português não passa lá fora. Mas nós achamos que o Benfica é assim uma coisa obscura porque está no Portugal. Mas não é. O Benfica não tem a fama que tinha nos anos 90, como é óbvio, mas continua a ser um clube Não, e respeitado. repara, e o Benfica cada vez mais posiciona-se como, lá está, o clubes, talvez junto com o Porto e o Ajax, fora das 4, 5 ligas europeias, é o maior clube. O Benfica, o Porto e o Ajax são os 3 grandes clubes fora das ligas europeias. E isso é uma coisa muito forte para o Benfica se posicionar. Olha, isso é daquelas Para- coisas, voltando à conversa inicial, para daquilo jogadores da e para basófia e não treinadores. sei o quê, eu acho que isso é daquelas coisas que nós não temos de ter vergonha de bater no peito e sentir orgulho da dimensão deste clube, Claro. da força deste clube. Isso é aquilo que nos diferencia dos E, outros aliás, todos. e quando Em Portugal, desses eu três acho que que tu sim. falas, sendo que somos, se calhar, estes três, os que não têm os orçamentos. Ou seja, não tiveram a injeção de capital que Sim, estão a claro, ter os fazemos- ingleses, quer seja russo, quer Claro. seja árabe, quer seja o que for. Aliás, eu achei curioso, lá está, quando o Benfica contratou o Enzo Fernandes, esse Fabrício Romano faz a cena a dizer oficial, Enzo, eu fui ler os comentários de estrangeiros, não é? E achei piada a 2 cenas. Uma, eles todos a dizer, este tipo daqui a 2 anos o Benfica está a vender por 100 milhões. E a segunda é, bué comentários de gajos a dizer este o Benfica é bué da bem gerido, porque é que nós não temos gajos iguais a fazer este tipo de contratação? Não é? Nós passamos o tempo todo a criticar o Benfica, e eu critico super. E temos que criticar aquilo mas que tem a que ser verdade é criticado. Mas também não olhamos, se calhar, para aquilo que está a ser bem feito. Não é? Sim. E o Benfica, de facto, também faz muita coisa bem feita, não é? A cena do comprar, valorizar e vender, de facto, não é qualquer clube que o faz. E o Benfica aprendeu a fazê-lo. Sim. Mas tem que ganhar mais títulos. Então conta, ao final O do Benfica dia. tem que ganhar mais títulos. Anda a ganhar muitos poucos títulos. Muito bem. Eu Nuno, queria que acabasse Algarve com isto. Cup. Títulos. Agora fica. André Almeida. troféu, não é Algarve Cup, é troféu Algarve. Troféu Troféu Algarve, obrigado. Nuno, que mais temas é que tinhas aí? Não me lembro. Também não tenho aqui o Era na telemóvel. referência às Champions. Havia uma referência às Champions. Do provavelmente, sorteio. não é? É para ganhar. Não, O acho Sporting não jogou já com esse Midtjylland uma vez. que é capaz. Que empataram hoje um igual. Eles não Roma são- outra vez? Não ganharam o jogo. não são, Não, o Midtjylland. O Midtjylland. não são nada mais de equipa, aliás. O Cordeiro, não é? Que trabalha muito sobre as equipas do norte da Europa. Às vezes tendemos a olhar com um certo desprezo, mas a qualidade do futebol. Bem, o Midtjylland Suécia, tem Dinamarca, tem um projeto de formação Noruega menos, mas dos tem melhores. é isso. Dos melhores daquela zona. É um clube, Somos é um favoritos. clube com uma lógica Mas- baseada na formação. Eles estão sempre um bocadinho à nossa semelhança É um da clube, Youth é um League, andam clube muito sempre lá. recente, acho eu. Tem sempre equipas. Aliás, nós jogámos contra eles no ano passado. se São não me da engano. Dinamarca, não são? Sim. Tem havido muitos elogios ao campeonato Sim, da Dinamarca. eles Já apostam há muito jogadores. na formação. É um clube muito interessante, é um projeto muito interessante e que é provável, apesar do empate, eu acredito que sejam eles o É nosso interessante adversário. ter empatado em casa. Deixarem-se empatar. Sim, bem, não vi o jogo, não posso falar, nem posso dizer que Estamos conheço ali- as equipas. estamos ali a comer tostas de Conheço, abacate. exatamente. Conheço o projeto, conheço a lógica, sei que é um clube que tem muita qualidade na formação e, portanto, convém levar, que eu acho que vai acontecer, como é óbvio, convém levar a eliminatória a sério e, se em condições normais, acho que o Benfica não só é favorito a essa, como das outros clubes que lá estão, a continuar a jogar assim, acho que temos motivos para estar confiantes. Qualquer nós do Motivos sítio para a estar gravar, a fazer os melhores momentos deste jogo. Olha, acho que temos condições para não ir para uma eliminatória com o PSV à retranca como fomos na época passada. Sim, é uma boa maneira de ver a coisa. Mas vamos calhar com o Fenerbahçe. Que seja. O reencontro Olha, com o Jorge Jesus vai acontecer. É muito agora. Temos Está disposto a escrito jeito nas para isto. estrelas. Sem problema nenhum. Jorge Jesus Depois não joga. e depois o Arão vai marcar um autogol e o Jesus vai dizer: está mal, Arão, está mal. Não, o Seferovic foi para o Galatasaray. Pronto, esse problema também já não se põe. Exato, não é ele que marca. Mas já estamos a ver quem é que vai. Para o Galatasaray depois. É assim.
Muito bem. Tá Mais feito. temas, o que é que a gente tinha? Acho que mais nada. Era isso. Sim. Vamos Muito bem. Baquerte, algum tema aí na manga? Não. Não sei quanto tempo é que já passou, vê lá aí o tempo. Vai em, se eu entender isto, eu não percebo nada disto. Não percebo, não. É o 1 vermelho. hora e 14. Oh, Opa! Não, os 14 já tal. Mas... Os 14 é o os Tobias. 14 é o aqui Tobias a na salsicha. ressonar. Muito bem, meus amigos. Podemos despedir-nos e marcar Sim, encontro em sim, breve, é isso? Sim. Fica prometido? Fica. É isso. Muito bem. Olhem, se gostaram, já sabem que podem e devem deixar aí o vosso like. É muito importante para o algoritmo do YouTube. E nós voltamos em breve com mais vídeos. Deixem também a vossa opinião aqui na caixa de comentários sobre os temas que fomos falando durante este episódio, durante este BI On Tour. Um grande abraço a todos. Está aí nova época, todos brutos rumo ao título. Um grande abraço e viva o Benfica. Benfica.